Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. O vídeo de hoje vamos dar os nossos palpites do UFC que rola nesse final de semana. E nesse vídeo vamos falar de luta de brasileiro. A gente tem Pedro Munhoz que vai enfrentar Jimmy Rivera. O Pedro Munhoz que tá vindo numa situação complicada, vem de 2 derrotas seguidas. Tudo bem, perdeu para nomes relevantes, né? Perdeu aí pro Frank Edgar numa decisão dividida e perdeu pro Aljamain Sterling, que vai disputar o cinturão na próxima luta. Vai enfrentar um Jimmy Rivera que tá uma posição atrás dele ali no ranking, né? O Munhoz tá em 8º e o Rivera tá em 9º. Rivera tá vindo de uma vitória em cima do Cold Statement, que foi uma vitória de recuperação, porque ele também tava com 2 derrotas. No caso dele, perdeu aí pro Sterling e pro Peter Yan. Os adversários do Rivera estavam melhores, aqui é o campeão e o desafiante número 1. E foram lutas não tão simples assim, as duas lutas, seja pro Rivera, seja pro Peter Yan, seja pro Sterling, foram 2 decisões. Obviamente teve uma certa dominância ali, seja do Sterling, seja do Yan, mas ele não vendeu essas derrotas baratas ali pros 2 lutadores. Um, como o André falou, é o atual campeão e o outro que é o atual desafiante ao cinturão dessa categoria. Obviamente não dá pra gente considerar o Pedro também, né? Apesar dessas 2 derrotas ali, ele não vendeu essas vitórias ali, essas derrotas, desculpa, de forma muito fácil, né? É um lutador que sempre tá ali, sempre... o Pedro é sempre um cara muito subestimado, e ele já mostrou que você não pode subestimar ali na frente dele. Agora, os dois já se enfrentaram em longínquos de 2015, foi uma vitória em decisão dividida pro Rivera. Eu não achei que foi uma decisão dividida, eu achei que foi uma vitória clara pro Rivera naquela época, mas foi uma luta que não foi tão simples assim, foi uma luta bem disputada. O problema é que eu não acho que as ferramentas mudaram de lá pra cá. Eu ainda acho, por exemplo, que o Jimmy Rivera tem uma boa movimentação, é um cara que se movimenta muito bem, tem o wrestling a seu favor, ele consegue quedas ali quando ele precisa, ele consegue mudar essa chave, né? Quer dizer, várias lutas ali, eu lembro de uma luta ali, por exemplo, contra o Tominhas Almeida, que o Rivera lutou, que ele soube mudar o nível da luta, né, enquanto ele tava ali, ele conseguiu, fez os primeiros rounds ali na trocação, no meio da luta pra frente ele falou, cara, pra que eu vou ficar me arriscando aqui? Levou o Tominhas pro chão e conseguiu cozinhar ali. Eu não acho que talvez essa vai ser a atitude dele, mas eu acho que é uma ferramenta que ele tem agregado ao seu jogo e que leva ele também a ter uma boa defesa de quedas. Então, eu acho que na trocação, o Rivera ele leva uma leve vantagem, porque eu acho que ele tem uma boa movimentação, ele consegue ser um pouco mais evasivo, enquanto o Munhoz é um cara que busca mais um infight. Ele vai tentar encurtar a distância a todo momento. Então, tá uma luta apertada, eu acho que tá uma das lutas mais apertadas dessa noite ali, mas eu dou um leve favoritismo pro Rivera. Pois é, a gente tem que ver aí que, na minha opinião, o Pedro Munhoz, no infight, nessa trocação de curta distância, tem poder de nocaute, já mostrou isso, nocauteou algumas pessoas ali, ele tem um bom jogo de finalização, mas eu acho que o que falta o Pedro Munhoz nessa luta é decidir onde é que a luta vai acontecer. Ele não consegue, eu acho que pela capacidade de wrestling do Jimmy Rivera, quem vai decidir se essa luta vai ficar em pé ou se ela vai pro chão, vai ser o Jimmy Rivera. Acho que essa habilidade do Rivera é melhor do que a do Pedro Munhoz. O Rivera, na trocação, tem uma envergadura maior, se movimenta, na minha opinião, muito mais. Então, se ele quiser ficar em pé, tentando controlar a longa distância e ir magoando e cozinhando o Pedro Munhoz, ele consegue fazer isso. Se isso não estiver dando certo, ele tem a opção de levar a luta pro solo e se ficar lá segurando, ou no clinch na grade, ou colocando o Pedro Munhoz de costas pro solo, para poder cozinhar o Pedro ali. Então, o Jimmy Rivera tem mais opções do que fazer. Eu acho que o Pedro Munhoz, por exemplo, se ele estiver levando um atraso na trocação e falar assim, vou derrubar, não vai ser jogo fácil para ele mudar. Pro Rivera eu acho que é. Pro Rivera eu acho que se ele estiver dando um atraso na trocação, ele fala assim, chega de trocação, agora é chão, acho que ele tem essa habilidade de escolher. Então, como eu não acho que a diferença na trocação seja muito grande, eu acho que o Rivera vai acabar mesclando esse lance de trocação com as derrubadas ali para garantir os rounds. Acho que não vai ser uma luta muito divertida de assistir, acho que vai ser o Rivera cozinhando o Pedro Munhoz. Eu acho que o Rivera precisa de uma sequência de vitórias, ele tá vindo de uma vitória, mas não é de um nome tão relevante assim, precisa de colocar uma sequência para ele continuar escalando. O Pedro Munhoz não acho que é uma luta de degola para ele, embora seja uma luta muito relevante, terceira derrota seguida não é uma coisa boa, então acho que o Pedro pode se desesperar, tentar ir para cima com mais pressão e facilitar o jogo do Rivera de levar ele pro solo. Não acho que é emocionalmente uma boa luta pro Pedro Munhoz e não acho que estrategicamente ele tem ferramentas para escolher onde vai acontecer a luta. Então esses 2 pontos para mim são primordiais e por isso eu vou dar uma leve vantagem aí pro Rivera. Pode acontecer do Rivera se complicar? Claro que pode. Eu acho que o jiu-jitsu do Pedro Munhoz é excepcional. E se o Rivera, na hora que for quedar, cair numa posição ruim, o Pedro Munhoz pode ir lá e acabar com a luta. Uma mão pesada do Munhoz também pode entrar. O Rivera já foi nocauteado numa entrada meio displicente ali contra o Marlon Moraes. Então isso também pode acontecer ali contra o Pedro Munhoz. Mas assim, no frigir dos ovos,
Eu acho que o casamento de estilos e a fase dos lutadores, a vantagem é do Rivera. Lembrando que para entrar de forma displicente é complicado porque entrou uma canela na cabeça do Rivera e eu acho que não tem como você segurar um nocaute quando a canela entra na tua testa, não. Mas não é muito o estilo do Pedro, essa que é toda a questão, né? O Pedro ele nocauteia quando o adversário aceita lutar na curta distância. Um fight, né? E não é o caso do Rivera. O Rivera nunca faz isso, é muito difícil ele fazer esse tipo de escolha, né? Até quando o Peter Yan, que é um cara que vai também buscando a curta distância ali, o Rivera tentou manter a distância a todo momento ali, então ele não gosta desse estilo de luta e eu acho que ele vai tentar fazer o estilo dele prevalecer. E apesar de eu torcer muito pro Pedro, porque eu acho que é um cara excepcional nessa categoria, um cara que já fez muito pela categoria, já tá ali há muito tempo, cara. O Pedro é um cara que já tá ali vestindo a camisa do UFC há bastante tempo e eu acho que ele merece essa vitória agora pra voltar ao caminho delas, mas eu não posso olhar isso aí como torcedor, então, na minha opinião, leve favoritismo pro Rivera. Eu acho que ele tem as ferramentas necessárias pra ganhar essa luta. Novamente, repito o que eu falei. Eu não acho que os dois evoluíram do ponto de vista de ferramentas da primeira vez que eles se enfrentaram. Eles até amadureceram como lutadores, mas a estratégia, o estilo de luta ainda é o mesmo. E eu acho que o Rivera ganhou na primeira e eu acho que ele ainda tem as condições de jogo e de gás, etc, para ganhar essa segunda. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? Acho que o Munhoz pode surpreender e acabar finalizando o Rivera ou vai dar Rivera novamente como aconteceu em 2015? Coloca aqui nos comentários a opinião de vocês e também não se esquece, se inscreve no canal e torne-se membro para dar essa ajuda pra gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.